Pessoal, estamos na série Atributos, estamos aprendendo sobre as características de Deus. Quem Deus é, como Deus age, o que Deus espera de nós. O objetivo de nós estarmos aprendendo sobre os atributos de Deus é para que a gente possa conhecer sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Pai, mas também aprender aquilo que Ele espera de nós. Como nós devemos conformar a nossa semelhança, o nosso comportamento ao do nosso Pai. E é muito desafiador nós falarmos sobre Deus, né? Eu imagino assim, se pudesse comparar um pouco, é como se fosse o Natanael, pedisse para o Natanael e para o Benjamim descrever como é que é a mãe de vocês. E eles, na mentalidade, na limitação deles, falariam, minha mãe é aquela que me dá comida, aquela que brinca comigo. A definição deles seria limitada àquilo que eu dou para eles e aqueles momentos que eu estou com eles. Com certeza, eles não conseguiriam falar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que são coisas que estão além da capacidade deles de compreensão e, quem sabe, algumas eles nunca irão compreender, porque tem a ver com a minha pessoalidade. E comparando de forma bem rasa, eu imagino muitas vezes nós assim, falando sobre o nosso Pai, né? Nosso Deus supremo, poderoso, com características incríveis, que age com todo o seu poder e soberania, e nós, como seus filhos, limitados em nosso conhecimento, nós tentamos falar a respeito do nosso Deus, tentamos conhecer a respeito do nosso Pai, e por mais que seja impossível de conhecer Ele por completo, nós devemos sim nos esforçar para buscar ao máximo que nós podemos conhecer. E Deus é tão bom que aquilo que nós precisamos saber a respeito dEle para que possamos ser salvos e crescer nele, está na palavra dEle. Então, através da palavra dEle, nós podemos ter conhecimento de quem Deus é e o que Ele espera de nós. E nós já falamos de alguns atributos aqui, e hoje eu quero falar com você sobre o atributo de justiça. O título da mensagem, Deus é justo. Nosso texto é parte de uma canção que Moisés fez quando ele vai louvar a Deus, e ele declara sobre a justiça de Deus. Lá diz assim, em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Então, para nós definirmos um pouquinho de justiça, para começar, a justiça é um atributo pelo qual Deus trata as pessoas conforme as atitudes dela, recompensando as boas ações e também punindo as ações erradas. É necessário que isso aconteça para que, de fato, Deus seja justo. E Deus, Ele age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Qual é o padrão de Deus para medir se algo é justo ou não? É Ele mesmo. Não é o que nós pensamos ou sentimos, o que nós conseguimos entender a respeito das coisas, mas o padrão é Ele mesmo. Então, Ele sim tem o poder completo, por ser reto, de poder nos julgar e julgar todas as coisas que acontecem à nossa volta com justiça. E para a gente compreender um pouco mais sobre como funciona a justiça de Deus e também como nós podemos, então, experimentá-la em nossa vida e praticar aquilo que nós também podemos praticar, afinal, ao aprender sobre Deus, nós também somos convidados a imitar a Deus, né? Então, como Deus deseja que nós manifestemos a justiça? Eu quero tratar 3 pontos com vocês, e o primeiro está na tela lá. A justiça de Deus considera o propósito. Então, a justiça de Deus considera o propósito. Deus, Ele é justo, mas Ele não é somente justo. Ele também é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Como a gente falou na primeira mensagem dessa série, um atributo de Deus não sobressai o outro. Todos se manifestam de forma completa em Deus e funcionam em harmonia. Por exemplo, nós aprendemos aqui na primeira palavra que Deus é amor. Mas Deus não é mais amor e menos justiça. Ele é todo amor e todo justiça. Um atributo não anula o outro. Algumas pessoas têm tendência de ver Deus mais como aquele Deus justiceiro, mas não tão amoroso. Ou ver mais um Deus amoroso na sua visão, mas um Deus que não pratica tanta justiça. O amor sobressai a justiça. Então, não é assim. Quando nós vamos ver a respeito da palavra de Deus, como Deus se revela, Deus é completo em todos os seus atributos. Nenhum entra em conflito com o outro. E por isso, para nós compreendermos as ações de Deus, é necessário que a gente compreenda que Deus é um ser completo. E Ele não age com base em um atributo somente. Por ser assim, Deus é justiça,
A justiça de Deus, ela não atua sozinha, ela sempre tem um propósito. Ela está perfeitamente conectada aos outros atributos. E estudando um pouco sobre esse tema, encontrei uma frase que eu achei bem legal para nós refletirmos. Deus não só faz o que é certo, Ele faz o que é melhor. Então, é bem lógico que Deus faz sempre o que é certo, mas não somente isso, não simplesmente Deus quer satisfazer a justiça, Deus quer fazer o que é melhor. Ou seja, quando Deus age, Ele não pensa somente, então, em poder satisfazer aquilo que é certo e o que é errado. Ele pensa num propósito completo. E eu acho que para nós podermos compreender um pouco melhor, a gente pode pensar no maior problema que nós já tivemos ou já passamos, quem sabe alguém que está aqui tem ainda diante de Deus, que é a questão da nossa salvação, né? Nossa condição de pecadores dignos de morte. Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia fala que nós pecamos e o preço do pecado é a morte. Então, se simplesmente Deus decidisse condenar todos a nós a ter uma morte eterna e não oferecer a nós nenhuma possibilidade de que isso fosse diferente, Deus continuaria sendo justo, porque nós pecamos. E todo aquele que peca tem direito somente a pagar essa condenação. Mas Deus não se satisfez só em cumprir a justiça de dizer que nós deveríamos pagar por esse preço, pagar o preço do nosso pecado. Ele vai além. Por Deus não ser só justiça, também ser amoroso, gracioso, bondoso. Deus estende e faz algo melhor. Ele é justo com o nosso pecado, mas em sua graça Ele nos dá a oportunidade de poder ter uma nova chance. E por Deus ser justo, Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Deus poderia simplesmente ignorar o pecado do homem e não perdoar. Digamos que Deus dissesse assim, beleza, você pecou, mas você está perdoado, está tudo certo entre nós, você é meu amigo, eu sou seu amigo e está tudo certo. Se Deus agisse assim, Deus estaria sendo injusto. Deus já não poderia ser mais considerado um Deus justo, afinal, existe uma consequência ao pecado. Alguém deveria pagar o preço. E é aí que Deus tem o seu plano perfeito, o plano da salvação, quando Jesus se manifesta como aquele que assume o preço. Então, realmente, foi feita a justiça. Precisava alguém morrer e Jesus morreu. E 2 Coríntios 5:21 diz assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só que interessante. É muito importante nós entendermos isso, para que a gente não caia em mentiras que muitas vezes surgem no meio do meio gospel que a gente fala, né? Deus não releva o nosso pecado. Deus, Ele não ignora o nosso pecado. Ele não faz de conta que não viu. Ele não minimiza as consequências do nosso pecado. O que Deus fez é que Deus criou uma forma para que esse pecado fosse pago. E não precisasse ser nós, afinal, nós não conseguiríamos pagar o nosso pecado. A nossa culpa diante de Deus não teria como ser apagada por nós mesmos, porque nós não éramos justos. Então, Deus, em sua incrível graça, com a ação de todos os seus atributos, misericórdia, bondade, Ele envia Jesus, que assume a nossa culpa. E assim, Jesus satisfaz a justiça de Deus. Então, eu sempre enfatizo, e a gente precisa lembrar aqui, você não pagou o preço, mas alguém pagou o preço por você. E foi Jesus. Então, quando nós vemos a partir desse momento o plano perfeito de Deus, a gente vê que Deus exerceu a sua plena justiça, mas também Deus vem manifestando a sua graça e seu amor conosco. Então, a justiça de Deus foi satisfeita e o propósito de Deus foi cumprido. E nós podemos pensar também isso a respeito da volta de Jesus, né? Muitas pessoas se perguntam, e era assim também no tempo da igreja primitiva, Jesus parece que está demorando, será que Deus vai cumprir essa promessa? 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Olha que incrível! Deus, Ele não somente faz o que é certo, Ele faz o que é melhor. A justiça de Deus sempre tem um propósito. O prazer de Deus não está simplesmente em condenar o pecador, em dar uma retribuição para a pessoa que faz o certo. Deus está muito além disso. Deus tem um propósito por toda a história. E assim, de fato, porque Deus ainda não permitiu que Jesus voltasse nos buscar, porque o propósito do Senhor é que mais pessoas possam se arrepender e se voltar para Jesus. Então, toda a justiça de Deus sempre tem um propósito. Segundo ponto, a justiça de Deus considera a plantação. A justiça de Deus considera a plantação.
Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, Deus é justo para nos retribuir conforme nossa plantação, seja ela boa ou ruim. Existe um princípio da semeadura que ele rege todo mundo, não somente os cristãos, mas em toda a história a gente percebe isso à nossa volta também. Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a nossa plantação, ela tem um impacto gigantesco, ela vai atingir todas as áreas da nossa vida familiar, profissional, financeira, espiritual, tudo aquilo que nós fazemos, as atitudes que nós temos, o que nós decidimos plantar, refletem consequências em toda a nossa vida. Independente se nós prevemos isso ou não. E às vezes é comum para algumas pessoas se pegarem questionando sobre a demora da retribuição de uma boa plantação que eles fizeram. Quem sabe isso acontece, por exemplo, na área financeira, algumas pessoas fazem investimentos, se esforçam, ou até mesmo diante da obra de Deus, fazem um investimento, fazem uma oferta, um voto, um propósito, e eles se perguntam, por que está demorando tanto para poder usufruir da colheita? Afinal, ele plantou algo, ele deseja colher. Ou investiu algo em sua família, se dedicou a cuidar de alguém, quando eu vou finalmente receber a colheita dos meus atos? E para a gente compreender um pouco mais isso, a gente precisa ler a continuação desse texto de Gálatas. Lá no versículo 9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então existem dois princípios que nós precisamos levar em conta quando nós estamos esperando a retribuição de Deus em favor das boas ações que nós fizemos. Primeiro, perseverança, não se cansar. O que o apóstolo diz aqui? Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, perseverança. Aí sim nós vamos fazer a colheita. E segundo, existe o tempo certo de tudo. Nós não plantamos uma semente agora para colher amanhã. E cada semente tem um tempo, um processo de crescimento até que possa dar o suficiente para que haja uma colheita. Então, se nós estamos aguardando que Deus venha retribuir, nos abençoar, nos prover aquilo que nós semeamos com fé, que nós investimos com fé, nós precisamos levar em consideração esses dois princípios. E algumas perguntas nós precisamos fazer enquanto lutamos com alguns sentimentos em nosso coração de que Deus possa estar demorando ou até mesmo sendo injusto conosco em relação à nossa colheita. Você precisa se perguntar, eu semeei o suficiente no terreno certo para que eu pudesse ter uma boa colheita? Muitas vezes nós semeamos, investimos tempo, dinheiro, esforço em terrenos que não são bons terrenos e não vão gerar colheitas. Lugares onde Deus mandou você não ir ou não investir. Pessoas que Deus mandou você não se dedicar e não plantar nada. Então é óbvio que nós não teremos colheita desse lugar. Por mais que nós plantamos num terreno ruim. A Bíblia fala sobre a importância de observar o terreno. Eu acho interessante que essa semana eu estava fazendo meu devocional no livro de Samuel e tem aquele momento que Samuel tinha consagrado Saul para ser rei de Israel, mas infelizmente Saul corrompeu seu coração, então Deus decide tirar Saul e consagrar Davi como o rei, o próximo rei de Israel. Só que Samuel estava sentido daquele momento. Ele deu as palavras para Saul, ficou bravo que Saul se portou mal, sempre foi impulsivo, desobediente, atrevido nas coisas espirituais, mas ele sentia pena de Saul. E teve um momento que até Deus se cansou de Samuel. Ele chegou e disse para Samuel, Samuel, até quando, Senhor, você vai ter pena de Saul? Até quando você vai ficar pensando em Saul dessa forma? Chega de ter pena, se levanta e vai ungir o novo rei. Deus disse para Samuel, chega de novas chances para Saul. Eu já decidi que ele não é mais um terreno que deve ser investido. Eu já decidi que o tempo dele acabou. E a gente olha assim, nossa, Deus falando isso? Sim, Deus tem um tempo para todas as coisas. Em nossas vidas, na vida das pessoas, existe um tempo que Deus espera que nós venhamos também retribuir o investimento dele feito. E assim, muitas vezes somos nós, às vezes estamos insistindo com pessoas, com situações que Deus já disse, chega de ter pena dessa situação, dessa pessoa. Eu já desisti desse processo. Você está tentando ter colheita num lugar onde a semente não vai vingar. É uma das perguntas que devemos fazer e pedir sempre direção de Deus. Outra pergunta, estou desprezando a bênção de Deus porque ela não está no formato que eu esperava? Quantas vezes nós semeamos, quem sabe financeiramente, na expectativa que vamos ganhar alguma coisa? Deus, por favor, eu me dediquei ao Senhor, eu depositei uma oferta especial, me faz ser contemplado no sorteio da Cotripal, eu quero ganhar aquele carro lá em nome de Jesus. Daí passa o sorteio e você pensa, meu Deus, eu nunca sou abençoado. E você condiciona Deus te abençoar em algo específico. Será que nós não estamos desprezando tantas bênçãos que Deus nos dá? Deus não nos abençoa num formato somente.
quantos de nós estamos aqui e podemos dizer, glória a Deus, eu tenho saúde, eu estou bem. Se nós não tivéssemos saúde, o que seríamos de nós? Não poderíamos trabalhar, cuidar da nossa família, cuidar de nós mesmos. Deus muitas vezes nos livra, nos protege, muitas vezes nós nem sabemos do que o Senhor nos livrou. São tremendas as bênçãos que Deus dá. Deus nos dá oportunidades, abre portas e fecha as portas também para nos proteger. Então, as bênçãos de Deus, elas muitas vezes não vêm no formato que nós estamos com expectativa de receber. Deus tem prazer em nos abençoar, em nos prosperar, em nos prover, mas Deus faz isso conforme o propósito dele, para que atinja aquilo que ele deseja. Outra pergunta que eu devo me fazer, existem pragas que estão devorando a minha colheita? Muitas pessoas recebem a colheita do Senhor em sua vida, mas elas permitem que pragas venham devorar e comprometer essa colheita. Por exemplo, falta de obediência. Eu vou lá, eu cumpro uma parte, eu sou parcial na minha obediência, eu obedeço a Deus em algumas coisas, mas sou desobediente em outras. Abro brechas em minha vida para que o diabo possa vir roubar e destruir de mim. Eu preciso observar, a minha obediência a Deus está sendo integral ou somente em partes? Eu estou dando legalidade para que pragas venham comer da colheita que o Senhor está me dando? Ou, por exemplo, preguiça. Provérbios é um livro riquíssimo falando sobre o preguiçoso, pessoa que não almeja mais, que não se esforça, que não se dedica. E muitas vezes a colheita de oportunidades, de bênçãos vem até ela e pela preguiça de se esforçar, ela perde a colheita que vem até ela. Ou a colheita, ou muitas vezes nós temos a praga da ingratidão. Nós estamos no nosso tempo de espera, a colheita está vindo, está diante de nós, mas nós somos ingratos. A ingratidão é uma forma de nos queixarmos de Deus e duvidarmos do Senhor. Ou até mesmo a falta de administração. Recebemos uma boa colheita e nós, por falta de sabedoria, perdemos aquilo que o Senhor nos confiou. Então, existem pragas na minha colheita que eu estou permitindo? Outra pergunta, o tempo certo já chegou? Será que é o tempo de eu colher? Será que eu desisti de aguardar a colheita, abandonei os campos? Se eu plantar e desistir e for embora, a colheita vai vir e outra pessoa vai usufruir da bênção que era para ser nossa, porque nós desistimos no meio do caminho. Como nós desistimos da colheita? Quando nós desanimamos, quando somos ingratos, quando não vemos mais aquilo com esperança. Isso é desistência. Então, são perguntas para a gente se fazer, porque como eu falei na pregação lá sobre que Deus é amor, muitas vezes nós estamos acostumados a avaliar a ação de Deus em nós, e não a nossa resposta de Deus a respeito dele. Então, em vez de ficar pensando, Deus está sendo injusto comigo, será que eu não estou causando algumas coisas, ou eu não estou interpretando corretamente o que Deus está fazendo? Existe uma outra luta interior quando nos deparamos com o mal sendo abençoado e o bom sofrendo. E lutamos com o sentimento de injustiça. Nós vemos uma pessoa que até acha que não merecia nada, que era um mequetrefe, está sendo abençoado. Vai em Salmos e vai ler alguns momentos que o salmista fala isso. Senhor, os maus prosperam. Né? E eu aqui, sofrendo. Que sentimento de injustiça. Então, para nós conseguirmos lidar com esse sentimento, afinal, Deus é sempre justo. Deus não está sendo injusto. Nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, não temos as respostas para os porquês de todas as ações de Deus. Isso não significa que ele seja injusto só porque nós não o compreendamos. Segundo, precisamos lembrar do que foi falado no primeiro ponto. Deus tem um propósito ao exercer justiça. Ele cumprirá mais do que a própria justiça. Existe um tempo, Deus está fazendo alguma coisa naquele processo. Por que ainda não aconteceu? Deus sabe. E terceiro, também precisamos aprender a ver o agir de Deus não com vista somente no que é terreno, mas com os olhos também a partir da eternidade. Então, a gente sabe que Deus se compromete a trazer a colheita tanto sobre nossas vidas, boas ou ruins, tanto aqui na terra como na eternidade também. Existem coisas que estão destinadas para o dia de Jesus. Tem uma pessoa que a gente acompanhou, uma senhora, ela já estava perto dos dias de partir, e ela tinha a herança, né, para deixar, e herança sempre, vocês já sabem como é que é, né? E os filhos desesperados, e resolve isso logo, mãe, deixa aí tudo anotado, a gente aconselha que o melhor seja assim, né? Já tenta deixar encaminhado, mas ela não queria nem saber. Tocava no assunto de herança, ela ficava brava, virava a cara e ninguém podia falar com ela. Ela só queria saber da glória. Ela só queria saber de ir para Jesus. Ela já nem estava mais com os olhos do que vai acontecer aqui depois. Eu vou para Jesus, o que vocês vão fazer depois? Se virem. Vão brigar, se carnear? Não sei, não é mais problema meu. Eu vou para a glória. E é engraçado, né, como aconteceu. Quando ela está mais perto do fim, ela começou a fixar os seus olhos mais no que é eterno. Quem sabe é por isso que a Bíblia fala que aos idosos muitas vezes pertence a sabedoria.
Porque quando nossa vida já está findando, a gente começa a se importar com as coisas que realmente importam, né? Então, muitas das brigas e das contendas que existem é porque os olhos estão muito nas recompensas dessa terra. Estamos brigando por coisas que pertencem somente aqui, quando nós poderíamos confiar que Deus está cuidando de tudo, que Deus é aquele que me retribui. A gente não canta tanto isso aqui, Deus é minha herança. Deus é minha herança, mas segunda-feira está lá pegando o pescoço do parente. Eu quero a minha parte. Né? Não, claro, amém, que Deus te abençoe, que você receba muitas bênçãos a partir da sua família, mas lembre que isso não deve ser o propósito, o foco da sua vida, senão você vai viver se sentindo injustiçado, e Deus não é injusto conosco. É Deus quem libera as bênçãos na nossa vida. Se Deus quer abrir uma porta para nós, ninguém pode fechar ela. Né? Então, se Deus quer abençoar você, não vai ter ninguém que vai impedir. Nós temos que crer que a provisão vem do Senhor e não de uma pessoa ou de uma circunstância. É importante, então, nós compreendermos isso, que Deus ele está agindo não somente no tempo presente, mas também com vista na eternidade. E nessa questão também existe um princípio que pode acalmar um coração angustiado sobre a justiça. É o princípio do intercâmbio. Né? Então, é melhor, você pode pensar assim, quando você vê algumas pessoas usufruindo da vida, curtindo, fica pensando, meu Deus, aquela pessoa só curte, só, né, parece que está tudo bem na vida dela, e eu aqui sofrendo horrores e vivendo do jeito certo. Aí você pensa assim, é melhor ser punido por nossas falhas aqui na terra do que na eternidade. Se tem que sofrer, que seja aqui. Porque no céu eu quero desfrutar. No mesmo sentido, inversamente, é melhor receber recompensas por nossas boas ações na eternidade do que aqui nessa existência passageira, que eu igual não vou poder curtir muito. Então, é uma das formas de nós lembrarmos que, às vezes, as coisas que estão aos nossos olhos, a gente muitas vezes contempla as coisas só por aparência e a gente se frustra. Mas, na verdade, Deus está cumprindo um propósito ao longo da eternidade. Então, se existem coisas que estão destinadas para nós aqui, lembre que a vida aqui é só um tempo. Diante de Deus, nada fica esquecido. Nós precisamos lembrar disso. Segundo esse princípio, as más estão usufruindo os créditos por suas poucas ações, no sentido assim, algumas pessoas, a gente vê nessa terra, que elas também estão sendo abençoadas. E aqui é importante nós compreendermos algo bem interessante. Os princípios de Deus de justiça não valem somente para os cristãos, eles valem para os não cristãos também. Se uma pessoa que não tem fé em Deus decide abençoar outra, praticar boas ações, ela também vai receber de Deus a sua colheita. Ela pode não ser uma pessoa salva, mas ela também vai poder usufruir de colheitas do Senhor. Deus vai abençoar porque Deus não despreza nada que alguém semeia. Então, Deus decide nos abençoar, nos dar provisões conforme o seu propósito, e Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Em Romanos 2, 6 a 8 diz assim, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Então, nós precisamos, diante desses textos bíblicos, ter a convicção que Deus está comprometido a julgar todas as ações, inclusive as nossas, que temos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mas que também passaremos por um tipo de juízo. Não o juízo se nós vamos para o céu ou não, mas as nossas obras, o nosso investimento aqui da terra será julgado. A Bíblia fala que existe um juízo para nós, o juízo das nossas boas obras. Se de fato, por exemplo, nós nos dedicamos a algo nessa terra, um ministério, investimos em algo, fizemos uma boa ação, a Bíblia fala que diante de Deus essa obra vai passar pelo fogo. Se ela foi feita com boas intenções, se ela foi feita de coração puro para agradar a Deus, ela será como uma obra de ouro, passará pelo fogo e permanecerá. Mas se as nossas boas ações, que muitas vezes maqueiam motivações erradas, foram feitas por motivos orgulhosos, egoístas, de manipulação, de querer se aparecer, essas mesmas obras passarão pelo fogo e elas serão queimadas. A Bíblia considera ela como palha. Então, sim, tudo que nós fazemos depois de sermos cristãos também vai ser julgado. Né? E a Bíblia também promete recompensas para o cristão. Nós vamos chegar no céu e existirão recompensas diferentes conforme as nossas ações. Então, por exemplo, pense naquele irmão nosso que sofreu por Cristo, morreu por Cristo, foi martirizado. E agora pensa em outro cristão que viveu a vida com Deus, mas uma vida mais tranquila, não teve sofrimento.
É justo Deus recompensar esse irmão que foi um mártir da fé de forma diferente. Hoje de manhã eu brinquei que a estrelinha na coroa dele vai brilhar mais, quem sabe. Quando a gente ia no Ministério Infantil, nós tínhamos uma coroa e cada vez que decorava um versículo, fazia uma coisa legal, ganhava uma estrelinha, né? A gente não sabe como vão ser as recompensas no céu, mas de fato existirão recompensas. E também a falta de investimento aqui também nos acarretará falta de recompensas no céu. Então, são coisas que nós podemos aprender a partir da justiça de Deus. Deus leva em conta tudo que nós fazemos. E terceiro e último ponto, a justiça de Deus considera o coração. 1 Samuel 16, 7, lá diz assim: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. João 7, 24, parem de julgar pela aparência e julguem com justiça. Então, o perfeito juízo pertence a Deus. Nosso olhar humano sempre vai compreender as coisas só pelo exterior, só por aquilo que a gente consegue enxergar de forma superficial a respeito das pessoas e das circunstâncias. Não se espera que uma pessoa que tenha uma visão parcial consiga fazer um bom juízo das coisas. Nós, em um momento ou outro, vamos ser injustos ao julgar as coisas e as pessoas. Às vezes, aquilo que consideramos injusto apenas é injusto para nós, que temos uma visão imperfeita daquilo que está diante de nós. Apenas Deus sabe quem realmente é bom e verdadeiro. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, nossa, ela é uma pessoa tão legal, é uma pessoa que vai na igreja, ela faz tudo certo, ela é uma bênção, por que ela está passando por esse momento difícil, esse sofrimento? Só que Deus sabe lá no seu interior quem sabe o que ela faz quando ninguém está olhando, né? Não que todo o sofrimento que vem sobre a pessoa sempre tem causa de um pecado, mas muitas vezes nós, às vezes, julgamos somente pela aparência e achamos injusto coisas que acontecem na vida dos outros porque não compreendemos o plano perfeito de Deus. Deus está a nos observar quando ninguém está nos olhando. E aqui vale a pena nós falarmos um pouco sobre a questão de justiça no sofrimento, para a gente compreender que o sofrimento faz parte da justiça de Deus. Nós podíamos falar sobre como compreender a bênção, né? Mas ninguém pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor está me abençoando? O que te pergunta é, Deus, por que eu estou sofrendo? Quando a gente está sendo abençoado, a gente acha que Deus está sendo super justo. Eu mereço, Deus pode vir, pode abençoar, derrama aqui nessa vida. Ninguém pergunta, ó Deus, por que eu? Né? Você pergunta? Eu ralei, Deus. Glória a Deus, começou a vir finalmente isso sobre a minha vida, né? Não é assim com as bênçãos, mas com o sofrimento. Ó Deus, por que comigo? Eu sou tão bom, tão maravilhoso, uma bênção nessa terra. Por que comigo? Então vamos entender por que muitas vezes Deus permite o sofrimento sobre nossas vidas. Devemos considerar muitas vezes que determinado acontecimento que parece ser ruim, às vezes não é. Nossa visão é limitada e só Deus conhece todo o contexto do passado, do presente e do futuro. Só Ele tem condições de fazer essa avaliação. Frequentemente, alguns fatos que parecem ser muito ruins no início, ao longo dos anos, mostram que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida ou na vida de alguém. Então, se você gostaria de anotar na sua guia, eu quero citar 5 propósitos do sofrimento, ou 5 funções do sofrimento que podem nos ajudar a compreender por que Deus é justo ao nos permitir sofrer, ou aquelas pessoas que a gente acha por que elas estão sofrendo. Um dos propósitos do sofrimento é o sofrimento pedagógico. É quando Deus envia um sofrimento não como uma punição por um erro, por um pecado, mas somente como uma lição para a nossa vida, para entender algo precioso que Deus quer que a gente entenda sobre a nossa existência nessa terra. Essa lição pode servir tanto para nós como para as pessoas que estão à nossa volta ou até para as próximas gerações. Quantas bênçãos nós recebemos quando nós lemos a Bíblia e vemos a história de tantos personagens relatados lá, que Deus permitiu tanto sofrimento e hoje nos agregam tanto para que a gente possa enfrentar também. Segundo, sofrimento fortalecedor. O sofrimento também pode ser um fortalecimento para alguma dificuldade que a gente possa atravessar futuramente. Então, Deus pode permitir pequenos sofrimentos, lutas nossas, para nos tornar mais fortes para as batalhas que virão. E nisso vale a pena a gente lembrar do exemplo da borboleta. A borboleta, quando ela está ainda no casulo, vai ser lançada a voo. É necessário que ela esteja presa, bem apertadinha dentro do casulo, e ninguém pode ajudar a tirar ela daquele casulo, senão vai comprometer o voo dela e ela não vai conseguir voar. É necessário que ela passe por aquele aperto, ela saia de forma toda desajustada, para que essas asas possam, então, finalmente
desamassar e voar livremente. Esse é o processo que ela tem que passar. É difícil, mas fortalece ela. Então, existem sofrimentos que vêm apenas para nos fortalecer. Outros, como concretização do potencial. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, que nós somos capazes, muitas vezes, de suportar determinadas situações e sermos aprovados, é necessário que algumas coisas se tornem realidade. Por exemplo, quem sabe Deus, ao ver sua vida, Ele percebe, Ele sabe que você é uma pessoa fiel, que você é uma pessoa íntegra, independente da situação. Mas nós precisamos validar isso, nós precisamos fazer o teste, para ver se está tudo certo mesmo. Então, Deus permite algumas coisas. Às vezes, algum fato que nós enfrentamos é simplesmente para testar que nós, de fato, podemos vencer aquela situação. Uma pessoa que é fiel, se considera fiel, amém. Ela não fez nada de errado, mas quem sabe ela nunca foi tentada a ser infiel. Nós saberemos, de fato, que ela é fiel e vai ter o atestado de fidelidade o dia que ela passar diante de uma tentação, de um sofrimento para ser infiel e ela permanecer. Ou uma pessoa diante da corrupção. Eu sou uma pessoa muito íntegra, muito correta, faço tudo certo, mas nunca teve oportunidade diante de si de tentar corromper. Então, Deus, quem sabe, já sabe lá que você é uma pessoa certa, mas vamos fazer assim, vamos validar isso. Vamos botar o selo de qualidade, vamos dar uma testada para ver se realmente você é íntegro. Vamos mandar um sofrimento aí, ser testado, vamos ver se vai se manter íntegro diante da corrupção. Então, existem sofrimentos que são uma forma de comprovar o nosso caráter. O ceramista que faz aqueles vasos de cerâmica e toda a louça de cerâmica, eles têm o hábito de dar várias batidas nela para ver se de fato ela está íntegra. Porque se ela tiver pequenas rachaduras, se desfaz. Mas ele faz isso na certeza que está tudo certo, é só para dar uma verificada. E assim, muitas vezes, Deus permite isso também a nós, para nos verificar. Quarto, sofrimento como um convite ao arrependimento. Sim, muitas vezes a gente não entende ou insiste em se arrepender dos nossos erros e pecados diante de Deus. Então, Deus usa o seu instrumento da dor para nos fazer nos arrepender. Muitas vezes nós só nos quebrantamos quando Deus nos desce a marreta. Né? C.S. Lewis já diz, a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Então, é diante do sofrimento, de uma dose de sofrimento, que muitas vezes nós nos despertamos para a mudança e mudamos o rumo da nossa vida. E o último, sofrimento como colheita. Ainda podem ter determinadas situações que a dor esteja acontecendo em nossa vida, o sofrimento como consequência de um pecado cometido. Tanto na minha vida antes de Jesus, como depois. Então, Deus é justo. Erramos, falhamos, vamos passar pelo processo e muitas vezes vamos colher as consequências dos nossos erros. Então, uma pessoa que, quem sabe, foi infiel, vai colher como consequência toda a luta para resgatar a confiança de sua família. Uma pessoa, por exemplo, que cometeu um crime, ela vai ser perdoada por Deus, mas ela vai viver o sofrimento de pagar a pena por aquele crime. A consequência virá, a colheita virá, e isso é justo. A não ser que Deus queira usar uma medida de sua misericórdia, de sua graça conosco, Deus continua sendo justo se Ele nos permitir colher as nossas más escolhas. Para finalizar, como nós podemos julgar se alguma coisa é boa ou ruim? Por qual padrão nós vamos avaliar as pessoas e as circunstâncias? Como vamos julgar o que é justo e injusto? Todos nós vamos concordar que nós precisamos de um padrão de referência. Um ponto de referência confiável para que nós possamos julgar com justiça. E nós vamos concordar que, com certeza, esse padrão não é nosso. Nós não somos o padrão para medir as circunstâncias à nossa volta. Nós não somos padrão para medir, porque não somos completamente retos e justos. Mas, graças a Deus, que diante de Deus nós temos um padrão que é Ele, a palavra de Deus. Ele é completamente reto e justo e vai nos capacitar a discernir e a julgar tudo com justiça. Infelizmente, hoje, nós vemos na nossa sociedade uma tentativa desenfreada de tirar Deus das escolas, da família, dos negócios, dos empreendimentos, tirar Deus da cidade, da onde puder tirar, quer se tirar Deus. E isso vai gerar, se decorrer, se acontecer mesmo, um caos tremendo. Porque não existe mais um padrão de referência, não existe mais aonde se medir o que é certo e o que é errado. Aquilo que precisa ser, então, avaliado. Então, quando nós colocamos Deus como ponto de referência, como padrão em nossas vidas, aquele que é justo, que pode nos julgar e pode nos levar ao caminho da retidão, nós, de fato, não estamos perdidos sem uma bússola e podemos andar corretamente no caminho de Deus. Conclusão.
Deus é completamente justo em seu ser e em suas ações. Se o nosso coração confia inteiramente na justiça de Deus, ele não se abala, mas persevera na confiança que Deus sabe o que faz e o que permite. Irmãos, finalizando essa palavra, que eu gostaria que você lembrasse nessa noite, Deus é justo. Se algumas coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não entendemos isso, não faz de Deus um ser injusto. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite. E essa justiça de Deus deve acalmar o nosso coração e fazer ele permanecer em esperança. Diante de tantas coisas desanimadoras, diante do tempo de espera, nós devemos confiar que Deus está no controle e Deus é um justo juiz. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé e vamos orar para que Deus nos ajude a viver essa palavra.